limite, a gente quer saber de você, Fê. Como é que funciona essa questão aí de divórcio de almas? Fala pra gente. Então vamos lá, vamos por partes. Vamos lá. Então, primeiro, a pergunta era se a gente tem apenas uma alma gêmea, né? E também se onde que tá a minha em nome de Jesus. Essa é a pergunta. Exatamente isso. Cadê, né? Eu já achei a minha. Então vamos lá. Vamos de um ponto de vista da espiritualidade, tá? Perfeito. Imagina que se fosse, é uma visão muito escassa achar que eu tenho apenas uma pessoa para dar certo comigo e eu já perdi, socorro, Deus, né? Era aquele homem. Muitas vezes a gente se prende nessa história, né? Eu perdi o amor da minha vida. É uma gêmea. Meu Deus. Ou então, cadê ele? Porque é uma visão de seria um só. E não, e na realidade, olha só, e às vezes até se você tá com uma pessoa hoje, eu trouxe as canetas para conseguir exemplificar. Imagina que é você e um cara, até mesmo você já estando dentro de uma relação, ou pensa que é um cara que veio para ser a sua alma gêmea. Certo. Ok, e aí vocês vieram, começaram a vida, veio alinhado já, tá, ok. E aí vocês estão fluindo, aqui tem algumas nuances, ok. E aí, de repente, sendo você, essa daqui, você fala, vou desenvolver minha espiritualidade, e eu vou trabalhar minha mentalidade, e eu vou evoluir e tal. E esse cara, às vezes, ele simplesmente não tá. E aí, o que vai acontecendo? Às vezes vocês estão até juntos, mas acaba não tendo mais convergência. Vocês não conseguem mais se conectar. Deixa de ser o amor da sua vida. Entende? Porque realmente não conecta mais. E aí, ao mesmo tempo, também, hoje você está atraindo um tipo de homem, que é um determinado tipo, um homem que a energia masculina, feminina alta, vamos supor, é aquele homem que fala que não faz, que não é provedor, é aquele homem que não te passa segurança, é aquele homem que mente, que finge no final de semana. Vocês estão na mesma frequência, tá? E aí, então, algo está conectando nessa mesma frequência. Se você escolhe, novamente, olhar para suas questões que estão te enganchando nisso, se você escolhe, então, desenvolver sua espiritualidade, se conectar com Deus, e ir mudando sua mentalidade, olhar para o seu trabalho, olhar para o seu corpo, outra conexão, você vai se conectar com outro tipo de homem, ele já não está mais na sua frequência, você deixa de atrair o mesmo cara. Então, ao longo da vida, a gente tem infinitas possibilidades. Tenho certeza que muita gente ficou com esperança aí agora. Sim, a gente tem infinitas possibilidades. Mas é o quanto que muitas vezes você fica tentando. Ai, não, é que eu quero ele. Entende? E aí você se trava no seu processo, trava também, de certa forma, a pessoa e também a outra pessoa que você poderia se conectar numa frequência alinhada à sua e que aí sim vocês podem se conectar e alinhados crescerem juntos. Entende? Então a gente tem encontros e desencontros. E é isso, o quanto você está permanecendo em lugares ou com pessoas, em vez de conseguir dar passos de fé, e muitas vezes você vai enfrentar um deserto. Você vai enfrentar um espaço vazio. Por quê? Para o novo, para o melhor vir, precisa ter espaço. E a gente, né, nós precisamos dar, mas como eu falo assim, até como público, né, Fê, às vezes a gente não entende exatamente, como identificar? Como realmente identificar, poxa, aqui não me cabe mais, eu realmente, quando você se sente mal com você, como que a gente percebe? Porque às vezes também pode parecer simples, mas a gente não consegue identificar, ou porque eu tô na zona de conforto, ou porque eu sou uma pessoa carente, né? Se não é com você, tenho certeza que você conhece alguém assim. Então, como identificar que já não me cabe mais e que realmente agora eu preciso ir pro novo? Tem alguma orientação assim? Sim. Eu vou trazer um caso bem pessoal também, mas para que justamente o meu lugar de fala seja um ponto que possa se conectar com o seu, com uma pessoa que esteja assistindo. Então, de eu estar de um relacionamento e falar assim, por exemplo, querer fazer determinada coisa e essa pessoa ir ser uma luta, querer convencer essa pessoa de fazer essa coisa, então não está sendo natural para ela. Quando a gente está com uma pessoa que tem uma outra história, que tem outras vontades, pontos precisam se converger. Então, é principalmente assim, dentro de um relacionamento, existem coisas que são negociáveis. Sim. Ok. Os limites. Isso, coisas que assim, mas existem coisas que são muito verdadeiras para mim, que se não for algo que ou a pessoa abraça ou faz sentido para ela, não vai dar certo. Então, eu preciso me conhecer. Então, por exemplo, você me imagina com um cara que, por exemplo, você não pode ir pro culto, ou você não pode falar sobre energia. Por exemplo, eu tenho um companheiro, meu amor, e a gente tem, no início da manhã, rotinas completamente diferentes. Ele acorda, sai fazendo e cozinha e não sei o que lá, e eu preciso de um momento de conexão da minha energia,
e tal, tal, tal. Então, existe todo um respeito dele, Com as diferenças. exato, com as diferenças. Ele me apoia, ele me incentiva. E assim como eu reconheço as coisas que são diferentes de mim, e ainda assim eu respeito, apoio e incentivo. Então, o quanto, eu acredito que são esses pontos, assim. Então, se uma coisa que é muito verdadeira pra mim, por exemplo, não teria como eu estar com alguém que não gosta de treinar. É, uma coisa sua, que nem um fato muito importante que já aconteceu comigo, tá, gente? Já fui traída, né? Não sei se você aí que tá me assistindo já foi, mas eu não sei até se era uma cultura, uma sociedade anterior à nossa, em que muitas mulheres falavam, mas tá tudo bem, mas ele não deixou de te amar, não é só porque ele traiu. E foi muito difícil, eu era bem mais nova, foi muito difícil aceitar isso. Foi algo que eu até lutei, não, tenho filho, vou levar. Eu sei que Deus me deu um motivo, tanto que eu tive uma outra filha depois, né, do que aconteceu comigo, então eu agradeço muito até essa oportunidade. Eu vi hoje, né, com essa maturidade, na hora, claro que eu sofri, mas eram tantas pessoas falando, pessoas até mais velhas, não, porque fica, imagina, é uma coisa que... E tem pessoas que vão perdoar e que vão ficar. Eu até fiquei por um tempo, mas depois de luta, né, que não vem ao caso, eu realmente falei, bom, isso não é algo que eu vou aceitar. Sim. Mas é aquilo que fala, né, o combinado não sai caro. Então, também não estou falando sobre relacionamentos que às vezes são abertos. Eu acho que tudo é uma conexão, igual você falou, né, Fê? Se os dois estão bem assim, igual treinar, de repente alguém pode falar, mas só porque ele não treina não vai dar certo, qual que é o problema, né? Mas de repente para Fernanda é algo que não ia dar certo, porque é algo que ela ama, é algo que não ia dar para acompanhar. Sim. Então isso tudo é muito relativo, né? Vai muito do que cada um tem como valor, né? Foi isso que eu aprendi, porque eu e meu marido, hoje o Helder, beijo amor, ele é totalmente em alguns pontos diferentes de mim. Ele tem um sagrado masculino tão grande, eu com feminino muito alto, só que eu preciso um pouco desse masculino dele, ele também precisa, então é igual você falou, são situações diferentes, mas que é até legal, que faz até bem, né, Fê? Então, essa questão da traição ficou muito assim, porque tem amigas minhas, pessoas que eu conheço que optaram por estar e tão felizes hoje, acredito eu, né, porque às vezes, ainda mais num mundo como hoje, que a gente vê nas redes sociais, todo mundo feliz, de repente, nossa, a Thalys se separou, e ninguém nem sabe o porquê, né? Então, tudo isso é muito pessoal de cada casal, né, Fê? É o valor de cada um, certo? Sim. E aí, porque, por exemplo, se uma coisa que é muito importante para você, a outra pessoa não considera, esse é um ponto. Eu acho que é o grande ponto, assim, que você pode observar. Porque, e aí, gatilhos, feridas suas que te mantêm nesse lugar. Ai, o medo de ficar sozinha. Ai, o medo de não encontrar ninguém melhor. Então, Dependência financeira, que tantas mulheres, né? sim, sim. Então, e aí a dependência emocional que acaba se enganchando também, e às vezes as duas, né? Uma na outra, que você começa dependente emocional e se torna dependente financeira, enfim, bololô. Mas que é um salto de fé. É um salto de fé. E aí, eu não vou dar spoiler, mas está completamente conectado com aquilo que eu falei que eu vou entregar no final, referente à energia feminina. Isso eu quero muito saber, muito. Sabe? Então, é isso, você acreditar em você, você acreditar numa força maior e acreditar que tempos melhores vão surgir. Então, eu já estive dentro de um relacionamento que eu chorava estando na mesma cama que o cara, porque eu não sabia como terminar, como sair daquela situação. E, nossa, e se eu terminar e se eu não encontrar ninguém melhor? E, nossa, ai, mas e como vai ser? Eu já nem sei se eu sei, eu já nem sei se eu sei ser solteira mais, sabe? Do que como tá lá fora. Só que seria ruim se você permanecesse fazendo a mesma coisa, no mesmo tipo de roda, no mesmo tipo de conversa. Então, você precisa saber, a chave é você saber o que é inegociável para você. Então, inegociável para mim, e é muito individual, negociável para mim, por exemplo, é um cara que não queira crescer. Entra o autoconhecimento, então, né, Fernando? O autoconhecimento primeiro, para você saber até onde que você aceita. Sim. E o que é negociável ou não. Entendi. Então, Porque tem muita gente que nem se conhece direito e aí fica naquela zona de conforto perdida e tem que ter muita coragem, gente, muita coragem.